apostila 3, página 36, lei de Ohm. Lei de Ohm, lei da resistência elétrica. Então a gente vai trabalhar com resistor elétrico, que nós já vimos na aula anterior, a aula 11. A gente sabe que a resistência elétrica é uma propriedade do material que vai transformar energia elétrica em energia térmica. Essa transformação de energia elétrica em térmica, que é a transformação em calor, também pode ser conhecida como efeito Joule. Como isso acontece? Todo material elétrico ele tem uma rede cristalina de íons. Essa rede cristalina de íons que o material condutor tem, ela dificulta a passagem do elétron. Então, quando o elétron vai passar pela rede cristalina, ele acaba colidindo com essa rede cristalina. E essa colisão do elétron com a rede cristalina faz o efeito Joule, que é transformar o movimento do elétron, energia elétrica, em energia térmica, o conhecido efeito Joule. A fórmula de Ohm, a lei de Ohm, da resistência elétrica, ela pode ser escrita dessa maneira aqui dentro. U igual a R vezes I. U, diferença de potencial ou tensão medida em volt. R, resistência elétrica medida em ômega ou ohm. I, corrente elétrica medida em ampere. A apostila vai mostrar para a gente dessa maneira aqui, porque nós estamos trabalhando com resistor elétrico. Então, se eu quero achar resistência elétrica, se eu isolar aqui a resistência elétrica, como é que fica? U sobre I. Então, resistência elétrica é DDP, ou tensão, dividido pela corrente elétrica. Existem dois tipos de resistor elétrico. Existe aquele que obedece à lei de Ohm, que é chamado de ôhmico, que ele é sempre constante, com o mesmo valor, a resistência não muda. Um exemplo, uma lâmpada, você compra uma lâmpada, instala na sua casa, ela brilha sempre da mesma maneira, a não ser que ela seja com defeito, que ela vai ficar piscando. Caso contrário, ela vai ficar iluminando sempre da mesma maneira. Então quer dizer que a resistência elétrica dela é constante. E existem resistores que têm resistência variável. Exemplo, um chuveiro. Você pode aumentar a resistência elétrica dele ou você pode diminuir. Quando você quer que a temperatura da água aumente, a água fique quente, você aumenta a resistência elétrica do chuveiro, esquenta mais a água. Quando você quer que a água diminua a temperatura, que a água fique numa temperatura mais agradável, você diminui a resistência elétrica. Então o chuveiro ele é variável, ele não é ôhmico. Já a lâmpada é ôhmico. Existem outros exemplos também para resistores constante ou variável, tá? Então vamos olhar um gráfico. O resistor ôhmico, se eu for encontrar um gráfico para analisar que tipo de resistor eu tenho, o resistor ôhmico, a resistência não muda. Então o gráfico dele vai ser sempre uma reta. Não pode ter curva, tá? Então se ele for ôhmico, resistência constante, o gráfico vai reto. Que gráfico é esse? É o gráfico da DDP, U, em função da corrente elétrica. Então olhei, é uma reta, ele é ôhmico. Agora, se for um resistor variável, exemplo chuveiro, exemplo ventilador, ou outros materiais que mudam resistência elétrica, um forno elétrico, não ôhmico, eu pego o gráfico de U em função de I e vou perceber que esse gráfico vai apresentar uma curva. A curva pode ser dessa maneira ou pode ser uma curva com a concavidade para cima. Tendo curva, eu sei que ele não é constante, que ele é variável, então ele é não ôhmico. Reta, eu sei que ele é constante, eu sei que ele é ôhmico. Às vezes aparece dúvida com relação a DDP ou tensão, né? Então você encontra um exercício, está falando DDP, diferença de potencial, ou está falando tensão, e aí você fica com dúvida em saber se está certo ou está errado. Os dois têm a mesma unidade de medida, que é o volt. Qual a diferença entre DDP e tensão? A diferença de potencial ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Exemplo, você pega uma tomada e vai medir a DDP dela. Tem um lado positivo e um lado negativo. Se a tomada é 220, um lado marca 110 positivo e o outro marca menos 110. Então está dando uma diferença de potencial de menos 110 para mais 110, está dando uma diferença de 220. Aqui, ó, se for menos 110 para o mais 110, daqui até aqui eu vou ter uma diferença de 220. Então eu tenho uma DDP, pode ser negativa ou pode ser positiva. Já a tensão
Geralmente, quando você vai comprar um material elétrico ou eletrônico, qualquer coisa assim, você usa a tensão como um ponto de referência para comprar esse aparelho. Então eu vou lá comprar um ventilador. Eu vou na loja e falo assim, eu quero um ventilador que funcione em 220 volts. Então eu só uso valores positivos. Você não vai na loja e fala, eu quero um ventilador que funcione em menos 220 volts. Ninguém fala dessa maneira. Eu quero uma lâmpada que funciona em menos 127 volts. Não existe. Então, para tensão, a gente vai usar somente valores positivos. Para DDP, eu posso usar valores positivos ou negativos. Os dois podem ser usados no nosso exercício e não vai ter problema nenhum. Ó, o primeiro exercício da aula, lá na página 36, fala o seguinte: a relação U sobre I, que é a lei de Ohm, né, é constante em qualquer resistor? Como é chamado o resistor na qual essa relação é constante? Ela é constante em qualquer resistor? Não, nós sabemos que não. Tem resistor que é constante, no caso da lâmpada que eu citei, e tem resistor que é variável, no caso do chuveiro. Então ela é constante em todos? Não. Ela é constante somente nos resistores que são ômicos, que têm uma resistência que não muda. Tá? Então esse é o primeiro exercício. Ficou bem simplesinho aí para resolver. Vamos fazer mais um. Exercício 2. O gráfico da DDP em função da corrente elétrica I para o material é mostrado o seguinte. Então eu estou vendo um gráfico. Observe no gráfico, aqui está em volt. U, que é DDP ou tensão, medida em volt. Aqui na horizontal eu tenho I, que é corrente elétrica, medida em ampere. Então é um gráfico que mostra U em função do I. O que eu tenho U em função do I? Resistência elétrica. Então essa reta aqui, ó, ela mostra a resistência elétrica. Então, como é uma reta, eu sei que esse resistor é constante, ele é ômico. Se esse gráfico fosse uma curva, ele não seria ômico, ele não é ômico, ele é variável. Então essa curva poderia ser aqui, ou essa curva poderia ser para cima. Como é reta, então ele é ômico. O que o exercício está pedindo? Determine o valor da resistência elétrica desse material quando ele é submetido a 2 volts. Então vamos ver o seguinte, se ele está pedindo para calcular a resistência elétrica do material em 2 volts, eu vou olhar no gráfico, só tem 8 volts. Cadê o 2 volts? Não tem. 2 volts vai estar por aqui. Ah, mas qual vai ser o valor da resistência elétrica quando ele estiver em 2 volts? Essa resistência é reta, esse gráfico é uma reta. Isso quer dizer que a resistência é constante. Ela é o valor de 2 volts, ela é o mesmo em 4, ela é o mesmo em 5, ela é o mesmo em 6, ela é o mesmo em 8, ela é o mesmo em 10, 20, 30. Qualquer valor que você for usar, a resistência vai ser sempre a mesma. Quando o gráfico é uma reta, se você achar o valor de 8, ele serve para qualquer outro que o exercício pedir. Então o que eu vou fazer? Vou calcular a resistência usando os valores que eu tenho no quadro, que 8 e 2. Porque ele vai servir para qualquer um que o exercício pedir. Então vamos lá, qual é a resistência? U sobre I. O U é 8, estou usando aqui, 8. Quando o U é 8, a corrente é 2. Então 8 sobre 2, eu tenho uma resistência elétrica de 4 ômega, é o símbolo do ômega, ou posso escrever 4 ohm. Eu sei que ele é ômico, então a resistência não muda, ela é a mesma em qualquer valor do gráfico. Tá ok? O exercício 3 e o exercício 4, eles vão ficar como uma atividade para você. Mas eu vou dar uma dica já do seguinte. Olha para o exercício 3, olha o gráfico aqui diferente do 2. Ó. O gráfico é uma curva. Bom, se o gráfico de uma curva, eu sei que esse gráfico mostra DDP, está lá, em volt, corrente elétrica em ampere. Então esse é o gráfico de um resistor, que é uma curva. Ele é constante ou ele é variável? Tá? Lembra do exercício anterior. Então, na letra A, ele vai perguntar o seguinte, ó, esse material não é ômico? Bom, se ele não é ômico, quer dizer que ele é variável. Então, eu vou olhar para o gráfico. Ele é constante, sempre o mesmo valor, ou ele é variável? Responder tranquilamente. Qual o valor da resistência elétrica para um I de 2 ampere? Ah, o I de 2 ampere está aqui, ó. O I de 2 ampere, quando o I é 2, o U vale 8. Então, eu vou achar a resistência elétrica usando a fórmula que a aula nos apresentou. Bem tranquilo. E para finalizar, então, vocês vão resolver o exercício 3 e o exercício 4, que ficam como tarefa. E até a próxima aula, que vai ser a aula 13, tá bom? Até mais.